Eu comecei a investir quando tinha 11 anos. Dediquei um tempo até os 7, 8 ou 9 anos, mas, infelizmente, não comecei até os 11. Comprei minha primeira ação nessa idade e experimentei várias coisas, como a temporização de ações e gráficos, fazendo todas essas loucuras. Foi muito divertido, embora sem lucro, mas fiz isso até os 19 anos. Li todos os livros sobre investimentos na biblioteca pública e devorei tudo, pois era fascinante para mim. No entanto, eu não tinha uma estrutura, apenas procurava algo que me dissesse como um ativo se comportaria. Era meio louco, mas todo mundo fazia isso, então eu resolvi fazer também. Às vezes, eu virava o gráfico de cabeça para baixo, e isso ainda não ajudava. Então, em 1949, li O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Nunca tinha ouvido falar dele até então, e existem realmente apenas 2 capítulos nesse livro que são fundamentais, mas que estabeleceram meu arcabouço filosófico para investir de 3 maneiras. São tão básicos e simples que é difícil entender como podem ser tão importantes, mas os 10 mandamentos são simples. O primeiro é que uma ação é parte de um negócio. Não se pode pensar em uma ação como algo diferente. Você avalia um negócio e depois divide pelo número de ações em circulação. O que você precisa considerar é que tipo de negócio você está entrando, quais são suas características econômicas em relação aos concorrentes e como é a gestão, entre outras coisas que dizem respeito a um negócio em vez de um pequeno símbolo. Quando eu tinha 11 ou 12 anos, conheci os símbolos de quase todas as empresas na Bolsa de Valores de Nova York e podia acompanhar os quadros da Harris, mas não sabia de nada. Sabia que X era US Steel e T era AT&T, mas não sabia o que estava por trás delas. Então, tive que começar a olhar para esses pequenos símbolos ou nomes nos jornais como negócios e decidir como avaliar um negócio e o que realmente importa. A segunda coisa no livro é que Graham fornece um conjunto maravilhoso de pontos sobre como o investidor deve reagir às flutuações do mercado de ações. Ele fala sobre seu mítico Senhor Mercado no capítulo 8, e não há nada melhor escrito sobre a atitude dos investidores em relação aos preços das ações. A maioria das pessoas reage da maneira errada aos preços das ações, elas se sentem bem quando suas ações sobem e mal quando caem. Pensam que o mercado de ações está ali para informá-las. O Senhor Mercado é um parceiro que você tem no investimento. Ele é um parceiro notavelmente complacente, pois vem todos os dias e diz quanto pagará pelo seu interesse no negócio ou quanto venderá mais caro. Ninguém faz isso em negócios privados. Se você e eu fossemos donos de um posto de gasolina juntos e eu dissesse que quero que você venha todos os dias para me oferecer sua metade, você estaria em uma desvantagem terrível. Especialmente se você for o do Senhor Mercado, porque o Senhor Mercado, ou o amigo do mercado que generosamente lhe dá esses números todos os dias, oferece preços diferentes no final do dia e no começo do dia. Mas ele está nomeando um preço pelo qual você pode comprar ou vender. A beleza dele é que ele é um alcoólatra maníaco depressivo. Ele é tão insensato quanto se pode ser, vagando por aí o dia todo e olhando para coisas malucas, e ele nomeia todos os tipos de preços malucos, e você não precisa prestar atenção a eles, exceto quando isso for vantajoso para você. Se isso acontecer uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, ou uma ação entre 3.000, tudo o que você precisa fazer é sentar e não tem responsabilidade moral com esse cara. Você só precisa escolher uma vez quando ele estiver particularmente deprimido ou particularmente maníaco, ou particularmente bêbado, ou o que quer que seja, e o mercado será tudo isso. E você pode tirar proveito disso. Isso é notável nas ações. Se você pensar sobre isso, se olhar o máximo e o mínimo de todas essas empresas americanas no último ano, verá caso após caso em que o máximo é o dobro do mínimo. Isso é para empresas americanas sólidas, que estão funcionando, pagando pessoas, vendendo produtos e assim por diante. Se você for olhar a terra agrícola 10 milhas daqui, não há como o valor da terra variar de X a 2X. Pode ir de X a 1x ou vice-versa. Se você olhar um prédio de apartamentos perto daqui e calcular os números sobre apartamentos como aquele ao longo de um ano, não mudará 10% em um determinado ano. Mas aqui estão os melhores negócios americanos, e as pessoas nomeiam esses números que vão de um lado para o outro, e você não precisa jogar, exceto quando quiser. Essa é a parte importante, e é isso que Graham lhe diz,
o mercado não está lá para instruí-lo ou lhe dizer qualquer coisa, o mercado está basicamente ali para servir você quando você quiser que ele sirva. Uma das coisas mais importantes a lembrar sobre ações, e é muito difícil de fazer, é que a ação não sabe que você a possui. Você está sentado lá com esses certificados da Berkshire, e a empresa nem sabe que você a possui. E a ação não sabe, está sendo negociada agora, e eles não sabem que você a possui, então não tem sentimentos por você. Você tem todos esses sentimentos sobre ela, mas é apenas parte de um negócio. Se a Berkshire vale 75.000 vezes 1.500.000 ações, mais ou menos 110 bilhões ou algo assim, é um bom investimento, se não, é um investimento ruim. Você precisa avaliar o negócio. É surpreendente, mas as pessoas não fazem isso em Wall Street. Você ouve sobre metas de preços ou coisas do tipo, mas não vê ninguém escrevendo um artigo que diga, aqui está a natureza deste negócio nos próximos 20 anos, o que esse negócio deveria vender. Esqueça o que está vendendo. Na verdade, uma das coisas que sempre gostei de fazer quando estou analisando investimentos é olhar para eles sem saber o preço. Porque se você vê o preço, isso automaticamente influencia você. Se você se senta com os relatórios e tem uma ideia de olhar uma empresa e obtém esses 10 KS, prefiro não saber o preço porque quero avaliá-la sem saber o preço. Quando eu costumava apostar em corridas de cavalo quando era criança, uma das coisas que eu fazia era pegar o formulário da corrida com antecedência. E, se houvesse 9 cavalos em uma corrida, os percentuais de cada um deles ganhar a corrida tinham que somar 100%. Um cavalo iria ganhar a corrida, exceto em caso de um empate ou todos caírem mortos no meio do caminho. Então, se eu passasse pelo formulário da corrida e olhasse a terceira corrida em Hialeah, tentaria descobrir a porcentagem de chance de cada cavalo ganhar a corrida, que tinha que somar 100. Depois, eu comparava essas porcentagens com as odds, mas primeiro olhava o desempenho passado e tudo mais. O mercado de ações é a mesma coisa. A terceira coisa no livro de Graham é a margem de segurança. Se você se deparar com uma ponte e ela disser que a capacidade é de 10.000 libras, e você estiver dirigindo um caminhão de 9.800 libras, você dirige para mais longe e encontra outra ponte. Ninguém sabe exatamente qual é essa capacidade, e pode ter sido sinalizada há 3 anos. Então, você sempre deixa uma margem de segurança. Você não tenta cortar as coisas tão próximas, espera até que algo realmente grite para você no mercado de ações. Com esses 3 princípios, você pode construir vários tipos de estruturas sobre isso, mas essa é a fundação. E, se você tiver isso em mente, e isso estiver no Investidor Inteligente, nunca encontrei nada que se compare remotamente a esses 3. Você não pode eliminar uma das pernas da banqueta de 3 patas e ainda ter uma boa filosofia de investimento. Mas eu diria que a coisa mais importante ao longo do tempo, trabalhando com grandes quantias de dinheiro, é entender o negócio. Digamos que você recebesse $1 milhão ou o que for necessário, e pudesse olhar ao redor de Knoxville ou em todo o Tennessee, e comprar em 3 negócios. Você tem uma semana para fazer isso ou terá que devolver o dinheiro. O que você estaria fazendo durante a próxima semana? Você pode olhar para todas essas empresas, algumas você conhece muito bem, algumas você conhece menos, algumas você conhece por reputação, algumas você conhece a gestão, algumas você conhece a situação competitiva. O que você estará pensando durante esse período de 7 dias? Como você realmente filtraria essas empresas? Eu acho que você procuraria 3 negócios e não pode negociá-los depois de comprá-los, você simplesmente vai possuí-los pelo resto da sua vida. Você vai procurar negócios que tenham uma vantagem competitiva duradoura. Você não quer comprar uma franquia do Burger King só porque ninguém chegou a 10 milhas dela ainda, porque você sabe que o Wendy's, McDonald's e todos os outros estarão lá muito em breve. Não é necessariamente quem está ganhando mais dinheiro agora, você vai procurar algo com uma vantagem competitiva duradoura. Agora, isso requer um negócio com algum tipo de moata em volta dele, porque o capitalismo, por definição, é um sistema em que cada vez que alguém tem um castelo econômico, alguém vai tentar invadi-lo. Essa é a natureza.